No vídeo de hoje, o jogo em questão, ele é muito famoso e ele teve muitas inspirações e ele seria até uma combinação ali de vários jogos conhecidos. Inclusive, o diretor responsável por esse projeto, ele também estava ali no meio de uma das maiores franquias da Capcom. Lembrando que esse jogo ele foi uma sugestão de um dos inscritos aqui do canal e eu já vou deixar bem claro que eu pesquisei a rodo um monte de informação para trazer tudo bem completinho aqui para vocês. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. The Evil Within, ou Saiko Bureiku em japonês, é um jogo de survival horror em que ele foi desenvolvido pela Tango Gameworks e distribuído pela Bethesda Softworks. Que é a Bethesda aqui que todo mundo conhece, que ela também tem a ala de games, que ela fez ali Fallout e Skyrim. O seu lançamento ocorreu ali em outubro de 2014 em várias partes do mundo e teve ali porte para diversos consoles, inclusive o PC, que no caso foi o PS3 e o PS4, Xbox 360 e o Xbox One. E é claro que o diretor, o cabeça por trás dessa maravilha de projeto é ninguém mais e ninguém menos do que o Shinji Mikami, responsável pelo Resident Evil. Lembrando aqui que como existem muitos personagens durante a trama, eu vou situar vocês sobre quem é quem, bem assim por cima, para ninguém ficar se perdendo. A nossa jogatina então ela começa com o detetive Sebastian Castellanos, que na versão japonesa ele foi dublado pelo Hiroyuki Kinoshita, responsável por personagens dos animes Level E e One Piece. Já na versão ocidental, o nosso protagonista ganhou a voz de Anson Mount, que teve papéis na série do Star Trek de 2019 e no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura de 2022. Então nosso protagonista ele é chamado ali para comparecer no Beacon Memorial Hospital porque alguma coisa aconteceu. E aí a gente meio que vai dar uma olhadinha ali na cena do crime. E é claro, né, que como um detetive, a gente vê que ele é bem importante, ele não foi sozinho, então ele levou os seus dois parceiros, que no caso é a Julie Kidman e o Joseph Oda. Em que o Joseph Oda, ele ganhou a voz em japonês do Isshin Chiba, que trabalhou no anime Tekken Bloodline e em Shingeki no Kyojin. Já na versão em inglês, temos a voz do Yuri Lowenthal, que trabalhou em jogos como Prince of Persia e Dead or Alive. Por sua vez, a Julie Kidman ela foi dublada na versão japonesa pela Yuko Kaida, que deu a voz a personagens em Spy Family e Promised Neverland. Agora, na versão em inglês, temos a Jennifer Carpenter, que esteve inserida em projetos como Mortal Kombat Legends de 2020 e na série televisiva Dexter de 2006. Então, meio que quando a gente chega no local, a gente fica meio que querendo saber quem é que tá por trás de tudo isso, né? Então a gente vai indo ali com o Sebastian para saber mais da história. E então a gente é informado que seria uma boa a gente acabar checando as câmeras de segurança ali do hospital. E quando a gente vai dar uma olhada nas gravações, a gente vê que existem alguns homens ali que estão atirando para o que seria um ser humano, só que ele não é tão ser humano assim, já que ele é forte, ele é rápido e ele é totalmente amedrontador. Sem contar que enquanto a gente tá assistindo ali, tem uma certa hora que depois que ele faz, né, ele acaba com todo mundo ali que tá presente na gravação, ele dá uma bela de uma encarada pra câmera, como se ele tivesse pressentindo que a gente estaria assistindo ele. Então a gente tem aquele primeiro contato ali com o nosso inimigo, né? Então é já pro jogador ficar esperto. E nesse momento, quando a gente termina de olhar para as câmeras, assim que o Sebastian olha para trás, a gente dá de cara diretamente com esse cara. E então o nosso personagem, ele é desacordado e a gente fica ali inconsciente. E então quando a gente acorda, a gente vê que a gente tá de ponta cabeça, amarrado pelos pés e num lugar que parece meio que um porão, totalmente sujo, com os outros corpos, com uma outra galera ali em uma situação pior do que a nossa, e a gente vê que a gente tem que dar um fora dali. A gente tem que correr o mais rápido possível. E enquanto a gente não volta a se reunir com os outros nossos dois parceiros lá do início da trama que eu citei anteriormente, a gente então tem que meio que saber lidar que estamos sendo perseguidos e a gente então tem que abusar ali, usar e abusar de
andar agachado, se esconder e fazer de tudo pra se esgueirar e sair dali. Porque você já sabe, né? Se você acaba sendo pego por esse cara que surge, não tem Sebastian pra contar a história. Não tem Sebastian pra solucionar o crime. E como tudo não são flores, antes da gente reencontrar ali os nossos parceiros, o Joseph e a Julie, eles também estão passando o próprio inferno na Terra. Em que a gente vê que o Joseph, ele tá passando por um acesso de fúria, em que a gente pode chamar de fúria assassina, em que ele vira pro nosso protagonista e ele, muito camarada, ele tendo o mínimo de consideração pela gente, ele fala: olha, fique esperto, não dá muitas costas pra mim não, porque eu não sei o que pode acontecer comigo, com você, com a gente nesse local. E enquanto isso, a Julie, ela meio que tá sendo obrigada a meio que revisitar, a meio que expor os seus maiores segredos ali pro jogador, já que ela se envolveu ali numa organização inclusa ali na história chamada Mobius, em que eles gostam meio que mexer com a mente das pessoas. E essas informações então elas passam ali a serem importantes para o jogador, já que elas influenciam um pouco no plot, no entendimento da história enquanto a gente joga. Dividido em 15 capítulos, o Evil Within ele traz ali 3 modos, 3 possibilidades de jogo, enquanto a gente tá ali se divertindo na trama. E é claro que um desses 3 elementos presentes ali na jogatina é o elemento do survival horror, que quem joga já tá muito acostumado, mas quem não conhece é simplesmente aquele tipo de jogo em que os itens são escassos, você tem que saber meio que dosar o que usa, o que deixa de usar, você tem que ficar toda hora se planejando. E aquela coisa, o segredo de jogar um survival horror é explore. Quer dizer, você tem que ter em mente que você explorando, você vai encontrar itens. Mas se você explorar demais, você começa meio que cruzar com os inimigos e dificultar um pouco mais. Mas aí vai de cada um. E é claro que temos também as famosas armadilhas e puzzles durante o jogo, que é a minha parte favorita, em que podemos utilizar desse artifício em prol da gente. Então é meio que a gente tem que ser nessas horas um pouco frio e calculista. E é claro, não menos importante, o terceiro e último elemento, que também é uma das outras características que eu amo nesse jogo, que são os ambientes alternativos. E aí você me pergunta, o que seria isso? Basicamente, como estamos lidando ali com o Ruvik e a galerinha dele ali no hospital, meio que a gente pode estar andando e sem um aviso prévio, sem nada, o ambiente que a gente está presente, assim que a gente olha para o lado, vira de costas, ele muda por completo. E isso é muito bacana por causa que adiciona ali então variáveis para o jogador meio que se virar e dar um jeito de chegar ali no fim do capítulo. Então assim, se você já se coisou jogando Silent Hill porque tava com medo da cidade, né, ficar de noite e virar aquele inferno, porque a cidade já é ruim, mas ela consegue ficar pior, é porque você não jogou The Evil Within, porque aqui o bicho pega. Todo mundo chora junto e todo mundo se consola também. Eu diria que The Evil Within, ele é um casamento, ele é uma união do Silent Hill da Konami com o Resident Evil da Capcom. Porque temos ali durante a narrativa elementos surrealistas dentro da trama, dentro dos ambientes, em que a gente fica se questionando o que é real, o que é de verdade, será que eu tô ficando doido, será que o personagem que eu tô controlando tá ficando doido e por aí vai. E aquela coisinha assim de inimigo, que a gente vê ali no Resident Evil 4 pra frente, 5, 6, assim, por causa que não é aquele Resident Evil que ele é cheio de suspense, ele é mais voltado ali pra ação. Então mata inimigo aqui, mata inimigo ali, corre daqui, corre dali e vai se escondendo e vai sobrevivendo. O que é claro que é totalmente diferente ali dos primeiros jogos da saga ali do Resident Evil, né, que aí fica aquele todo suspense, né, o que que acontece, nossa, que criatura é essa, né, tipo, não tem mais isso, né, então a gente só vai saindo e batendo nos bichos. Se puder, claro. Porém, eu diria que esse jogo, ele também é uma boa pedida ali para os amantes do The Last of Us, da Naughty Dog, e o Outlast, da Red Barrels. Basicamente porque tem muito daquele elemento stealth, sabe? Então, é tipo, a gente tá no cenário, tem um inimigo atrás da gente, um inimigo X para aquele capítulo, então a gente tem que se esconder, tem que ir na manha, tipo, dá para enfrentar, se você tiver coragem, mas você tem que ter em mente assim que você pode morrer muito fácil. Então meio que tem aquela tensão, aquela ansiedade no ar, sabe? Aquele medo de ser pego ali pelo inimigo. Sem contar que em Outlast meio que a gente entra de bicão, a gente meio que invade o lugar
E a gente lembra um pouco isso no The Evil Within. Tudo bem que a gente é convidado, né? A gente é chamado pra cena do crime, mas a gente também acaba caindo de paraquedas, porque a gente acha que é só mais um crime ali pra resolver como detetive, só que na realidade tá muito pior do que a gente poderia imaginar. Durante o jogo, então, é claro que existem muitos personagens. Pensa num elenco grande para jogo. Então, eu irei agora falar um por um para vocês conhecerem, para vocês verem o design deles, para vocês verem assim eles de pertinho assim, né, já que esse é um bom momento. Eu só não vou falar dublador por dublador, né? Porque primeiro, o dublador tem japonês, tem inglês, e aí, se eu falar todo o currículo de cada um, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então eu só vou falar eles assim por cima mesmo. Logo, como personagens humanos, temos o Sebastian, o Joseph e a Julie, que vocês já conhecem o rostinho deles, já que citei anteriormente. E logo vem então o Leslie Withers, o Ruvik, o Marcelo Jimenez, o Oscar Connelly, a Tatiana Gutierrez, Laura Victoriano. Agora na parte dos caras malvados temos o que chamamos de The Haunted, que são os inimigos comuns, seguidos pelo Alter Ego, Trauma, The Keeper, Laura, Sadist, Sentinel, Zen, Name, Heresy, Doppelgangers, Quell, Amalgam Alpha, Shigio e Amalgam. E é claro que em um jogo de survival horror a gente precisa de armas pra gente se defender, pra gente conseguir chegar ali no final pelo menos. Então o The Evil Within, ele tem ali um arsenal bem rico, bem grande, que eu vou citar ali as 5 seções em que eles são divididos. Então temos as pistolas, como a handgun, a magnum e a handgun semi-automática, as shotguns, que vem uma shotgun e uma escopeta do cano cerrado. Daí vem as rifles, como a sniper rifle e a machine gun, e outras armas também bem diferentes que tem que ter nos jogos, como Agony Crossbow e a clássica Rocket Launcher. E é claro que temos armas mais manuais, vamos dizer assim, como o soco inglês. O jogo, ele teve uma pré-order, que é basicamente ali você compra o jogo antes do seu lançamento oficial, você meio que reserva uma cópia digital dele e você pode ali, dependendo, né, do jogo que você compra, você pode ganhar meio que alguns bônus, vamos dizer assim. E a galera então que comprou ali na pré-order recebeu o Fighting Chance Pack, que continha ali, né, itens exclusivos bem bacanas para sua primeira jogatina. Lembrando que The Evil Within, ele teve a sua classificação etária ali M, né, de Mature, que seria ali uns 17 anos pra cima que pode jogar. Já na Europa, né, que eles seguem um tipo de classificação chamado PEGI, eles lá tiveram que classificar o jogo como 18 anos. Diferente então dos Estados Unidos, né, que eles seguem o ASRB. Daí, minha gente, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Japão? É claro que teve censura no Japão, gente, mas assim, né, aquela censura que todo mundo conhece. Então assim, basicamente pro jogo não ser considerado adulto e limitado para uma galera, né, porque eles também seguem outra classificação etária chamada Seiro, eles tiveram que fazer algumas modificaçõezinhas ali dentro do jogo. E gente, essa coisa assim, ai, de censura, não é uma coisa assim muito nova, porque isso já acontecia, nossa, nos primeiros Resident Evil, assim, porque dependendo da versão que você adquire, né, você consegue entrar ali nas configurações e ver que tem um modo ali de mudar a cor do sangue, e é justamente essa censura que eu tô falando. Então o sangue, em vez de ficar vermelho e ser uma coisa explícita, ele ficava em outros tons, como verde, por exemplo. Porque assim, tudo bem que, em comparação, os gráficos de hoje do Resident Evil com os gráficos de antigamente, a gente fala assim, nossa, não tem nada a ver, só que, gente, era aquilo, né? O pessoal tava conhecendo ainda o mundo dos videogames. Então qualquer coisa ali semelhante à realidade já chocava, já assustava uma galera. Então no The Evil Within, ali na versão japonesa, as cenas que tem decapitação, né, desmembramento da galera, foi censurada. Simplesmente elas não existem, e qualquer dano ali que você tenta infringir em qualquer outro inimigo, que envolvam explosões e tudo mais, também não tem. E aí você me pergunta, tá, mas tem parte ali que tem cadáver no chão e tudo mais, né? Tem uns negócios no chão que você pode ficar olhando. Então, na versão japonesa, eles só substituíram, né, essa coisa bem explícita por umas vísceras genéricas mesmo. E aí, lembra que eu falei sobre os bônus da pré-order? Então, os japoneses tiveram um pouquinho a mais de bônus.
Porque aqueles japoneses que compraram o jogo nessa época aí da pré-order, eles receberam um código em que dava acesso a essa versão original do jogo, né? Sem essa substituição, sem essa censura toda, que foi intitulada como modo Gore. E para os fãs ali de carteirinha do The Evil Within, eu já adianto aqui que o jogo nem sempre teve esse nome que a gente conhece, já que lá no início do projeto ele foi intitulado como The Way ali em abril de 2012, quando ele começou a meio que ser divulgado. No entanto, aqui nessa parte que eu vou falar agora não temos muita novidade, já que desde o início o diretor Shinji Mikami ele já estava inserido no projeto. O jogo, no seu início, ele seria mais focado em ficção científica e com mundo aberto, com elementos de terror. Mas como houveram ali problemas durante a sua produção, o Shinji Mikami pegou o projeto e redirecionou totalmente para o survival horror, que todo mundo é apaixonado. E apenas em abril de 2013 é que a Bethesda Softworks ela entrou na jogada. E aí, como forma de divulgação, eles começaram a soltar meio que uns curtas enigmáticos do que seria o jogo. Daí, cerca de alguns dias depois, aí é que foi lançado um trailer de respeito, falando direitinho sobre o que o jogo se tratava, com os consoles que seriam lançados, além do nome que a gente conhece hoje. Ao todo, The Evil Within, ele conta com 3 DLCs, em que elas foram lançadas entre março e maio de 2015. A primeira DLC, então, foi o The Assignment, em que mostra ali para o jogador o que estava acontecendo com a Julie Kidman quando a gente estava separado, né? Os pepinos que ela estava resolvendo ali com o Ruvik. Sem contar que conta um pouquinho do passado dela, alguns segredos, né? Essas coisinhas a mais. Após isso teve o The Consequence, em que, vamos dizer assim, é uma continuação dessa primeira DLC. Então é assim que não muda muita coisa e a gente continua então na pele da Julie Kidman jogando com ela novamente. Agora durante a terceira DLC, chamada The Executioner, a gente tem ali o controle do The Keeper, que ele é um dos bosses ali durante The Evil Within, em que a gente fica sabendo da sua história procurando sua filha em Victoriano State, além de ter que derrotar algumas criaturas e bosses também. As notas de The Evil Within no site do Metacritic variam bastante entre os críticos, passando de mediano para uma nota boa. Eu tô contando todas as versões disponíveis, começando com nota 68 para a versão de PC, até 79 para a versão de Xbox One. Já o público gostou mesmo, em que a nota mais baixa é 7.9 de 10 para a versão de PC, chegando a 8.5 de 10 na versão também do Xbox One. E por conta da boa recepção do público e a sua história bem envolvente, The Evil Within 2 foi lançado em outubro de 2017, porém o nosso querido Shinji Mikami não está envolvido ali no projeto, o que é uma pena. E o filme que indicarei hoje é Ilha do Medo, um suspense psicológico lançado em 2010, dirigido pelo Martin Scorsese. Porque, já que a gente está falando de uma trama, de um jogo em que o personagem pode ser, ou é, meio pinel das ideias, por que não indicar esse filme também? Questionamos então durante a narrativa desse filme sobre o que está acontecendo, quem é o personagem principal, o que está acontecendo é real ou não, sem contar ali nos elementos surrealistas dentro da trama. Em 1954, os agentes federais dos Estados Unidos, chamado Edward Teddy Daniels e seu novo parceiro Chuck and All, viajam para o Hospital Ashcliffe, para os criminosos insanos ali em Shutter Island, no Boston Harbor. Eles estão investigando então o desaparecimento da paciente chamada Rachel Solando, encarcerada por afogar seus 3 filhos. A sua única pista é uma nota enigmática encontrada escondida em um dos quartos. No entanto, os 2 homens chegam pouco antes de uma enorme tempestade, impedindo seu retorno ao continente por alguns dias. E você, já jogou ou já ouviu falar sobre The Evil Within? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui para o canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!